Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live, puxando a tua orelha na quarta-feira. Me avisem se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Para quem não me conhece, eu sou a Nádia Absterço, professora de educação infantil e psicóloga agora. Vai enviando essa live para o máximo de pessoas que você conhece, para a gente falar um pouquinho sobre a educação à la Paulo Freire. Vamos lá. O professor Jorge já entrou aqui, ele vai entrar com o perfil da esposa dele e eu vou convidá-lo aqui a solicitação para entrar. Para quem não conhece o professor Jorge, ele foi meu professor de filosofia no cursinho e eu aprendi muitíssimo com ele sobre a filosofia e a vida. Vamos lá? A educação, a pedagogia dos infelizes. É o tema de hoje. Vamos lá, enquanto o professor está entrando. Boa noite. Boa noite, pessoal. A pedagogia dos infelizes. Eu brinco com vocês aqui, a educação é lá Paulo Freire. Aquele que o jovem acha que pode interpretar tudo, falar sobre tudo. Esperar o professor Jorge entrar. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Deixa eu diminuir aqui. Estamos com um probleminha que o professor Jorge não está conseguindo entrar. Vamos tentar mais um pouquinho. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Renato. Boa noite, Cauana. Boa noite, Aline, Rodrigo, Alana, Rosana. Boa noite, professor Jorge. Boa noite. Agora sim, difícil de entrar. Aqui nesse Instagram ele está derrubando todo mundo, professor. Nós estamos sendo Pois banidos. é, Quem o assunto derruba mesmo. derruba, né? A hora que o pessoal vê lá a pedagogia dos infelizes, o Instagram vai, pum, derruba a gente. Mas nós não vamos sucumbir, professor. Nós vamos seguir em frente. Exatamente. Quero pedir desculpa ao pessoal aí pela iluminação, mas é que eu acho que é o melhor lugar da minha casa para eu poder fazer essa live, mas o que importa não é bem a minha figura fenomênica, é mais o que eu vou dizer enquanto retórica, que é mais importante enquanto conceito. O Então, conteúdo, né? exato, a forma não é tão importante, é mais o conteúdo. Isso aí. Vamos lá? Acho que o pessoal nem sabe que nós vivemos uma educação à la Paulo Freire no país. As pessoas nem entendem o que é isso, quem foi Paulo Freire, né? E eu acho que é importante começar contando para eles que ele é o patrono da educação, considerado o patrono da educação brasileira. Exatamente. Eu, na verdade, eu queria levar essa live no sentido de mostrar o que está por trás do Paulo Freire. Porque, na verdade, o Paulo Freire é a pontinha de um iceberg que existe na educação brasileira, né? Ele é somente, vamos dizer, a parte que aparece da educação. Ele é o baluarte, ou seja, é aquela bandeira que vai na frente, mas por trás tem toda uma estrutura que envolve a gente entender a mentalidade do século XX e que desembocou nessa educação que nós temos aqui no início do século XXI. Então, na verdade, o Paulo Freire é um professor, um teórico importante, ele já faleceu nos anos 2000, ele tem uma... Uhum. Pode falar. Pode falar, Mari. Não, eu ia falar que ele é só o pingente, realmente, do colar, né? Ah, Ele é sim. só a pontinha ali do iceberg. E ele morreu em 1997, né, professor, eu acho. É um ano depois Exatamente. que eu nasci, por isso que eu sei dessa informação. É verdade, mas ele tem um trabalho teórico que ficou como base, na verdade, de uma estrutura de pensamento que começa lá na década de 30 com
um escritor, um teórico italiano chamado Antonio Gramsci. Aliás, o pessoal que está participando da live vai receber depois, né, esse nosso bate-papo num e-book de graça para vocês, pequenininho, mas com as informações necessárias para entender o que a gente está tentando colocar aqui para vocês, tá bom? Então, quem quiser o e-book, deixa o e-mail aí que a gente manda depois para vocês, na boa, só para entender o que está. Então, ó, na Gramsci, ele teve alguns trabalhos que estavam associados a criar uma estrutura de pensamento dentro da esquerda internacional. Qual era o problema que o Gramsci enxergou? Ele enxergou que não adiantava a esquerda ser revolucionária se ela não se apropriasse do que foi mais tarde chamado, por um outro teórico chamado Louis Althusser, dos aparelhos ideológicos de Estado. E os aparelhos ideológicos de Estado são a imprensa, as universidades. As universidades, a mídia. Então, o Antônio Gramsci deu meio que a dica para toda a esquerda internacional que, para fazer a revolução, seria primeiro necessário se apropriar desses aparelhos ideológicos e transformá-los primeiros em meios da revolução. E, a partir daí, tomar o poder. Então, isso foi dado na década de 1930. Ele escreveu esse trabalho quando ele estava preso. O Antônio Gramsci, eu não tenho pessoalmente nada contra ele. Eu acho a história de vida dele é uma história muito bonita. Mas os escritos dele, eu tenho uma crítica muito grande da forma como eles foram usados, né? Porque ele escreveu, quando ele estava ainda no cárcere, a ideia dele era contra um Estado fascista italiano. Então, naquele conteúdo histórico, fazia todo sentido o que ele estava propondo dentro daquela estrutura histórica. Entretanto, quando nós chegamos na década de 1950, surge a escola de Frankfurt, no pós-guerra, com dois teóricos muito importantes, chamados Herbert Marcuse e Erich Fromm. Então, o que eles perceberam? Esses dois eles vão trabalhar com a parte da psicologia, isso que é interessante, porque no Karl Marx ele fala da ideia da consciência operária. E o Freud também... né? Freud exatamente. O Freud vai falar do ego, superego e id, que são os dois, o superego e o id, o inconsciente que determina o consciente. Então, o Erich Fromm e o Herbert Marcuse, diante daquilo que o Gramsci falou, eles chegaram à conclusão que a classe operária, o operário, que seria o revolucionário, a figura central de todo o pensamento marxiano, ele estava abduzido pela indústria cultural capitalista, de forma que inconscientemente, no seu id, né, no seu desejo mais profundo, ele queria de fato as benesses do capitalismo. Então, nesse sentido, o operário deixava de ser o elemento revolucionário. Então, eles precisavam encontrar novos mecanismos para essa revolução. Então, a ideia do Erich Fromm e o Herbert Marcuse é achar esses novos atores de transformação social. Então, eles vão mirar quem? Eles vão mirar o jovem, o estudante secundarista, o estudante universitário, os artistas... Chega a me arrepiar. Ui. Então, são 4 agentes sociais, né, de transformação. O estudante secundarista, o estudante universitário, os professores, que são os intelectuais, e os artistas. Junto com esses 4 pilares, a mídia. Então, aqui é a própria indústria cultural, que é a ideia do Adorno e do Horkheimer mais tarde, se apropriar da própria indústria cultural para fazer com que ela passe as mensagens que eu quero que ela passe. Então, o que nós temos ali na década de 50? Colocado para toda a esquerda do mundo inteiro, todos que defendem o pensamento socialista, comunista, que, primeiro, teria que transformar esses jovens em classe revolucionária. Então, se você notar no Brasil, é muito simples de ver, o pessoal que faz vestibular, basta olhar os autores que você estuda, né? Quem são os autores? Só pegar na literatura. Né? Graciliano Ramos, comunista. Jorge Amado, comunista. Fernando... Vou parar por aqui, porque senão vou ficando umas horas. Senão a gente vai acabar com todo mundo, né? Exatamente. Então, a partir da década de 50, as universidades, os movimentos estudantis secundaristas, a UNE, todo o aparato das universidades passou a trabalhar nesse novo agente de transformação social. E esse novo agente de transformação social, o estudante em especial, deram a ele, aí que entra o Paulo Freire,
um mecanismo teórico para ele empreender essa transformação. E esse mecanismo teórico é um mecanismo extremamente simplório, que é a chamada dialética. Essa dialética nada mais é do que você encarar as coisas como um binômio de contradição, a tese e a antitese, ou seja, o branco contra o negro, o hétero contra o gay, o homem contra o homem. Exatamente, o que vai ser chamado pelo Adorno e por essa escola de Frankfurt de teoria crítica. Então, o que é fazer uma crítica? É você se opor a tudo que está posto, de uma maneira negativa, desconstruindo aquilo que já estava posto. Ou seja, construindo algo dentro das opiniões ali, né? Dentro de coisas sem fundamento, muitas vezes. A maioria das vezes. Porque, na verdade, é uma crítica, não no sentido construtivo, é uma crítica no sentido destrutivo. Então, primeiro eu preciso destruir o que existe, o que está posto, para o sistema dialético, é uma tríade, né? Tese, antitese e síntese, para que nasça essa síntese. Essa síntese seria o resultado dessa nova sociedade, fruto dessa revolução. Só que isso nunca aconteceu, eles sempre ficaram no meio termo da revolução. Você vê na União Soviética, ela não ficou nisso, em Cuba está até hoje, nesse período, eles nunca vão fazer a síntese, é óbvio que não, porque o mecanismo não funciona, sempre tem que ter um opositor para que o negócio funcione. Então, a partir da década de 60, com o advento da ditadura militar no Brasil, então tudo se misturou. Então, a ditadura militar serviu de catalisador para que todos esses agentes universitários, secundaristas, professores, intelectuais, artistas e a mídia se juntassem para ir contra o inimigo comum de todos eles, que era a ditadura militar. Como a ditadura militar é identificada com a direita, é identificada com família, propriedade, cristianismo, etc., esses valores, então houve no Brasil uma confusão muito grande de se associar ditadura militar, militarismo com valores conservadores ou liberais, o que transformou esse balaio de gato que é a política brasileira. E que então, a gente está colhendo isso hoje, né? O estudante não consegue entender tudo isso, e como ele tem apenas um mecanismo de dialética, ele foi convencido que ele é o protagonista, ele é o agente de transformação e que tudo que está posto tem que ser derrubado. E aí botaram esse menino, primeiro no ensino médio, depois na universidade, para fazer tudo isso. Aí quando chega na universidade, o que é pior, aí que vai a minha crítica maior, o Paulo Freire é o pai da educação porque ele é o pai da pedagogia brasileira. Ou seja, todos os cursos de pedagogia do Brasil só tem um único método, o método Paulo Freire, transformando todo mundo que trabalha em escola, todos os cursos de pedagogia, num instrumento de transformação revolucionária. Então, dentro da escola, quem manda, na verdade, é o pedagogo. E o pedagogo vai orientar quem? Vai orientar os professores a agirem dessa forma. E dentro das universidades, nos cursos de licenciatura, todos os professores vão cair dentro dessa mesma coisa. Então, você vai ver matemática dialética. Você vai na física, dialética. Todo canto é dialético. Ou seja, os próprios professores não têm consciência do método que eles estão usando, que é um método uníssono, que não leva a lugar nenhum, transformando nisso que nós estamos vendo aí. Eu gosto de um exercício simples para as pessoas entenderem a tal da dialética, né? É a mesma coisa, uma vez eu ouvi assim de um amigo, não, ele trabalha com educação, né? Não, mas você pode entender que para uma criança lá do Ceará, uma cadeira é uma coisa, e para uma criança do Paraná, uma cadeira é outra coisa. Não, uma cadeira é uma cadeira. A cadeira é uma cadeira. Só pra vocês entenderem, a cadeira é pra sentar, cacete, entende? Tipo, não, mas você vai desconstruir na realidade daquela criança que aquela cadeira pra ele pode ter outro significado. Não, a cadeira é a cadeira. Então, é só pro pessoal entender o que é essa questão de desconstruir, né? De trazer pra si aquele exercício de, não, eu posso observar aquilo. Isso, as pessoas acreditam que elas vão transformar a realidade, né? Exatamente. E também eu acho que a ideia de transformar a realidade, eu acho que nem é tão assim o pior de tudo. A ideia é que nem tudo precisa ser transformado. Essa é a grande questão. E essa diferenciação não foi colocada para ninguém. É óbvio que tem coisas na sociedade que tem que mudar, a gente não pode aceitar. Isso qualquer pessoa de bom senso consegue perceber isso. O problema é que, da forma como é colocado para o estudante, exatamente tudo. Então, e eu tenho uma pergunta aí. Onde está o conhecimento nesse momento? Onde que fica o conhecimento?
Que é o papel do Exatamente. professor, não é? Ensinar? Exatamente, mas ele não faz esse papel, ele abdica desse papel porque ele não é mais o protagonista, quem é o protagonista é o aluno, que aquela ideia de que a educação dialógica seria isso, ou seja, é tão utópico, porque a ideia de dialógica é até platônico, né? Então é uma utopia que leva a um mundo das ideias que seria a utopia da sociedade ideal, onde não teremos mais nenhum tipo de desigualdade. Nossa, o discurso é lindo, maravilhoso. Só que na prática você não vai desconstruir exatamente tudo para construir essa maravilha de coisa, a não ser que você faça como nos países que adotaram. As pessoas que não concordam, você põe no paredão, mata e tudo bem. Você está entendendo? Então, isso para o aluno não fica explícito. Ele fica apenas um agente que quer impor a sua vontade dentro de um contexto onde ele sequer consegue perceber o real papel que ele está fazendo. Que o real papel que ele está fazendo é de um agente manipulado por outros para transformar a sociedade para os outros e não para si mesmo, nem para os seus. Isso é muito grave, é só você olhar o Brasil que você percebe isso. Sim, aquele discurso, né, de que nós vamos pegar tudo e dividir a todos. Na verdade, a gente sabe. É uma politicagem do Brasil. O que virou? Roubaram por anos. Uhum. O mais grave é quando você vê alunos de uma universidade, do curso de Ciências Humanas, fazendo dancinha para o Maduro. Sabe, é o fim do fim, você chega ali, por isso que o título da live aqui foi um pingente, né? Pingente do quê? Essas pessoas estão defendendo assassinos, estão defendendo facínoras. Não, e as pessoas chegam a dizer que não, Paulo Freire fez uma pedagogia linda, mas não tem relação nenhuma com quem ele andava. Sim, não, imagina. Não tem, não. Eu vou exaltar o Che Guevara, é só você ver. A juventude brasileira tem como ícone o Che Guevara. As pessoas tatuarem o Che Guevara. É total falta de consciência, de fato, histórica. De quem foi Che Guevara? As pessoas não sabem o que ele fez. Eles não fazem. Quer estudar o próprio história. Aqui, o Renato falou uma coisa legal. O hospital do Che Guevara no Rio tem até homenagem. Vamos lá. Exatamente. O hospital Che Guevara no Rio de Janeiro. Se as pessoas soubessem realmente o que esse cara fez, aí não, é o nome de Che Guevara porque ele era médico. Cara, esse cara nunca atuou como médico, olha a história dele. Então, a gente tem no Brasil uma distorção, né, do que realmente foram essas pessoas. Então, você nota que o pensamento socialista no Brasil, ele tem como principal fonte de difusão as universidades. Qualquer pessoa que discorde desse pensamento na universidade é execrado, ele não tem espaço, ele não publica, ele não dá aula. E isso foi saindo da universidade, passou para o ensino médio, no ensino médio a mesma coisa, e